vocês? Então, eu quero dizer assim que eu quero falar um pouco, não quero falar muito porque minha voz está sofrendo alterações, então é difícil fazer vídeo com uma voz que está um pouco falhando. E Deus já estava falando comigo, de forma específica também, que a minha voz iria sofrer alterações, que Ele iria me dar uma voz de mulher. Então, eu quero dizer assim que por hoje o vídeo vai ser desse jeito, vai ser como dá. Eu nem me maquiei nem nada pra fazer esse vídeo, mas foi pra esclarecer assim o que tá acontecendo. E é bem complicado porque quando o recurso que eu mais uso aqui é a minha voz. Então, se eu não tenho uma voz, entendeu? Eu peço paciência de vocês por conta disso, mas eu estou muito feliz porque Deus está falando comigo, Deus está falando com meu esposo, Deus está revelando profecias de forma específica pra gente. E eu também sou muito grata, sabe, pela igreja que a gente está indo. A gente tem recebido muito da igreja, sabe? E espero, assim, que conforme a gente já está sendo abençoado pela igreja, sabe? Ui, desculpa, balançou aqui. Mas conforme a gente está sendo abençoado pela igreja, a gente também quer abençoar outras pessoas, a gente também quer abençoar quem está próximo da gente, a gente também quer abençoar as nossas famílias, sabe, de forma espiritual. E eu mesmo vejo que é 1000 vezes melhor a gente ser abençoado de forma espiritualmente, sabe? E eu mesmo espero isso, de ser abençoada espiritualmente, não em questão financeira, apesar que a gente precisa também deste recurso, né, a gente precisa do dinheiro, mas, assim, felizmente, quanto a isso, eu não tenho preocupação. Até então, eu não estou preocupada e também não estamos precisando, graças a Deus. Mas eu queria falar, assim, rapidinho também, porque a minha voz não tá legal. Mas, graças a Deus, Deus já estava falando comigo sobre isso. E então, assim, a mudança e sofrendo um pouco porque não estou podendo falar como eu gostaria aqui com vocês. Eu gostaria de falar muito, horas e horas aqui com vocês. Mas eu fico feliz porque Deus já estava, assim, conversando em meu coração, conversando comigo. E dessa mesma forma, Deus quer falar com vocês, sabe? Não é somente para mim, não é somente para os profetas, mas para todos os filhos de Deus. Deus quer falar de forma específica, Deus quer falar em nosso coração, Deus quer falar por meio da palavra com a gente. E também Deus quer falar por meio do Espírito Santo. A gente tem que deixar o Espírito Santo falar por meio de nós, sabe? E eu já ouvi algumas vezes a voz de Deus, sabe? E que a gente não possa ter medo ou então rejeitar a voz de Deus. E ainda mais agora que estamos mais em casa, que não estamos saindo tanto. Então, Deus está querendo sim nos visitar em nossa casa. Deus quer sim fazer com que a gente se aproxime dele em nossa casa. A igreja mesmo eu costumo ir uma vez na semana. Mas e os outros dias? Os outros dias Deus quer falar comigo, sabe? Não somente na igreja. E eu vejo assim que o Espírito Santo, ele dá liberdade aos filhos de Deus, sabe? Ele move de forma única, especial e com liberdade, sabe? Não vai ser doloroso, não vai ser algo assim que vai ser muito difícil pra gente, pelo contrário, sabe? Porque o Espírito Santo vai estar com a gente. Então, quando eu falo aqui com vocês, é claro que eu tenho as minhas limitações, eu tenho minhas dificuldades, mas eu vejo assim que o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo me dá graça, o Espírito Santo me dá palavra. E veio essa palavra para mim sobre a liberdade, né? Porque o Espírito Santo nos dá liberdade. E outra palavra que estava vindo para mim é sobre que somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo,
ele precisa sim de todos os membros. Então, nós somos apenas um membro, mas quando esse corpo está junto, esse corpo fica completo. E a cabeça é Cristo. A cabeça sempre tem que ser Cristo, sabe? Ninguém pode tirar ou estar no lugar da cabeça, nenhum homem, a não ser Cristo. Tem que estar sobre o mais elevado lugar, sabe? E é incrível porque Deus quer se mover de forma como antes, como Jesus se movia com o Espírito Santo, Ele também quer se mover com a gente. E Ele é o nosso maior exemplo, é Cristo. E eu vejo assim que Deus quer continuar fazendo a obra por meio da igreja, de forma com cura, com o Espírito Santo, com milagres, com palavras, com ajuda. Eu vejo assim também que a igreja tem que se mobilizar mais na parte, assim, se você tem ou está sobrando dinheiro, ajude também o seu irmão da igreja que às vezes passa necessidade e você não sabe. Às vezes Deus vai te levar para isso, sabe? Por isso que a gente tem que estar sensível à voz de Deus, porque Ele nos dá recursos, mas às vezes tem o nosso irmão do lado que está precisando, que às vezes está desempregado, porque diante disso, né, quantos empregos, né, foram perdidos, mas Deus quer nos levantar para isso. Se está sobrando dinheiro na sua vida, então veja quem está passando necessidade, qual é o irmão que está do seu lado, quem é da sua família que está passando necessidade para você, né, dizimar ou ofertar na vida dele, né, para ajudar e abençoar a vida dele. Porque Deus tá, assim, não vou dizer mudando a igreja, mas Ele está aperfeiçoando, a palavra correta é isso. Esse tempo, Deus está aperfeiçoando a igreja de forma que, para quem está fazendo o correto, para quem está no mover do Espírito Santo, para quem está sensível ao Espírito Santo, seja qual idade você tiver, Deus vai mover diante dessa pessoa e ainda mais neste tempo, porque Ele quer abençoar os filhos dele, Ele tem preocupação com os filhos dele e Ele não quer que os filhos dele passem necessidade ou morra de qualquer jeito, sabe? Porque Deus ainda tem uma grande obra para fazer com as pessoas que ainda estão perdidas, que são os filhos perdidos de Deus, sabe? Tem muitos filhos perdidos que a gente tem que se levantar, sabe? Se preparar para cuidar dos filhos de Deus que estão perdidos. E a gente tem que ouvir a voz de Deus, porque Ele quer nos preparar para isso, sabe? Ele quer se mover diante da gente. Mas se a gente falar não, como é que o Espírito Santo vai se mover? Ou se a gente fala, não, isso não é para mim, então como é que isso é para pastor, isso é para profeta, isso é para apóstolo, isso é para evangelista? Mas e qual é o seu ministério, sabe? Deus está querendo tirar as pessoas do banco da igreja e fazer com que elas se movam e fazer com que elas acabem deixando o Espírito Santo agir na vida delas e quer usar todos. Deus quer usar todos. E eu vejo assim que a gente só tem que falar sim para Deus. Só isso. O mais importante, o primeiro passo que a gente tem que falar para Deus é: eis-me aqui, eis-me aqui. Porque se seu coração está cheio de fazer a vontade de Deus, não se preocupe com as dificuldades, não se preocupe com as pedras, com os empecilhos ou com as pessoas que às vezes não estão ouvindo a voz de Deus, sabe? Às vezes são religiosas, mas se a gente está ouvindo a voz de Deus, Ele vai fazer a obra. Porque eu estava ouvindo os profetas de antigamente, teve profetas que não eram considerados como profetas na época, mas hoje são. Então, Jeremias mesmo, eu vi muito sofrimento, ele profetizava e não obedecia a voz dele, e ele não falava conforme a voz dele, ele falava conforme que Deus falava para ele. E tudo que Deus falava para ele, o povo não dava crédito, o governo mesmo não deu crédito, que era, na verdade, era um rei e tudo. Então, Jeremias falava uma coisa
o rei fazia outra. Não consideraram ele como um profeta, prenderam Jeremias, e mesmo assim Deus protegeu a vida dele. Mesmo assim Deus falava, não, você vai continuar profetizando, você vai fazer isso. E Deus falava de forma específica o que ele tinha que fazer. Mesmo na luta, ele continuava fazendo a vontade de Deus, e Deus falava com ele o que tinha que fazer, e ele obedecia. Então assim tem que ser com a gente. Se com um profeta santo, que não pecou, nem chegou a casar, e ainda assim o povo não dava crédito, quanto mais a gente sabe que temos um passado, que temos erros, temos falhas, que muitas pessoas às vezes não dão crédito pra gente, mas mesmo até eu, por exemplo, que vejo que ainda, mesmo que a gente tenta ver assim, igualdade de homem e mulher, ainda assim eu vejo que tem sim certos preconceitos também por a gente ser mulher, e até na igreja também, eu vi muito isso no Brasil, de questão de deixar uma mulher pregar, ou de ver uma mulher como um profeta, ou entre outras coisas, era sempre, colocava no Brasil bastante a imagem do pastor, né? Mas a gente não pode esquecer que Jesus é o pastor dos pastores, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muito pastor que precisa sim ajeitar a casa, precisa ajeitar a vida dele, precisa ajeitar as coisas que ele está fazendo na igreja ou fora da igreja também, que não estão agradando a Deus, e continua sendo pastor, sabe? Então Deus está querendo sim santificar a igreja, está querendo mudar muita coisa, muito comportamento. Neste momento quer santificar e aperfeiçoar cada vez mais a igreja. E a gente tem que simplesmente falar assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, porque Ele quer deixar a igreja mais bonita, Ele quer deixar a igreja mais... que tem um coração mais de amor, que pareça mais com Ele quer fazer isso com a igreja. E diante da dificuldade, mesmo diante do que está acontecendo, este é o momento que Deus quer começar a fazer coisas que antes parecia que era só o mover dos homens, né? Mas Deus quer se mover de forma sobrenatural como nunca antes, e também como a gente via na época do Antigo Testamento, que Deus se movia com Elias, que Deus se movia com Eliseu, que fazia milagres extraordinários, e também com Jesus, com as pessoas. Deus quer fazer neste tempo, e Ele quer aperfeiçoar a igreja para isso. Então, que a gente possa aproveitar este tempo, sabe? Que a gente não deixe esse tempo passar. Esta é a hora, este é o momento, sabe? Da igreja, e que a igreja não fique triste, adormecida, sabe? Pelo contrário, vai doer pra gente, porque é a questão do amadurecimento. Todo amadurecimento nos tira da zona de conforto. Então, para a igreja vai ser isso. Deus está tirando a gente da zona de conforto, mas para deixar a gente amadurecida, aperfeiçoada, santa, bonita e com cada vez mais o aspecto de Jesus, com o caráter de Jesus, o exemplo de Jesus. E muitas pessoas vão ver Jesus, e muitas pessoas vão ser salvas pela igreja. Muitos filhos de Deus que estão perdidos vão voltar para casa, vão ser resgatados, por conta de que a gente vai estar movendo isso. A gente não pode deixar esse momento passar, esse mover de Deus que Ele quer se mover diante da gente. A gente tem que estar cada vez mais próximo para pegar a onda do Espírito Santo, para cada vez mais a gente se preparar para surfar com o Espírito Santo. A gente tem que se preparar para isso, porque o Espírito Santo quer passar com as águas dele, com cura, milagres, transformações, com muito trabalho para a igreja, mas ele vai nos ajudar para fazer tudo e termos êxito diante de todas as coisas que Deus quer fazer na igreja para abençoar os outros. Então, o que a gente antes estava muito era o que eu estava vendo em várias igrejas. A gente estava muito assim acomodado nas igrejas, né?
ou muito acomodado no banco, mas como eu falei para minha mãe, Deus está quebrando os muros da igreja pra gente fazer o que ele fez, sabe? Ir pra fora, pra ampliar, pra fazer curas e milagres não somente dentro da igreja, mas fora da igreja, mas no hospital, ou em restaurantes, em supermercados, onde tiver gente, o Espírito Santo quer se mover. Não somente na igreja, não somente para as pessoas da igreja, mas também para fora. E que a gente tenha essa visão que tem muita gente que são filhos de Deus que não estão na igreja. E Deus quer resgatá-los, e Deus quer nos usar para isso. Que a gente simplesmente fale isso para Deus: eis-me aqui. E Ele vai nos usar, e Ele vai fazer com que a gente seja luz em meio às trevas. E Ele vai fazer, sim, curas, milagres, transformação na vida dos outros. Deus não quer somente mudar a nossa vida, mas Deus quer nos usar para a gente poder ajudar outros, para Deus mudar a vida de outros, sabe? Que a gente seja testemunho, que a gente seja exemplo, que a gente não pare de orar, que todos os dias a gente possa pelo menos fazer uma pequena oração, que a gente possa também todos os dias estar lendo a Bíblia, nem que seja um versículo da Bíblia, sabe? Porque Deus quer falar com a gente. Às vezes eu leio um versículo da Bíblia que eu não entendo, mas quando eu leio outro versículo, eu entendo. E parece que esse versículo, Deus está falando comigo diante da minha situação. Então que a gente não deixe de fazer as coisas porque não está entendendo. Porque mesmo que a gente não entenda o que a Bíblia está falando pra gente, ou se a gente abre a Bíblia e não está entendendo o que aquilo está falando, ainda assim você pode orar e falar: Deus, me revela isso, Deus, eu não entendo. Então, que a gente possa continuar buscando a Deus, mesmo que a gente não entenda algumas coisas da palavra, porque o Espírito Santo também quer revelar. E no momento certo Ele vai revelar, e no momento certo Ele vai mostrar, sabe? Que a gente tenha paciência com Deus também, porque até diante das coisas que Deus não nos revela, ainda assim é porque Ele ama a gente, porque Ele se preocupa com a gente, e às vezes também não é o momento da gente saber certas coisas, mas que a gente fique feliz com aquilo que Deus está nos dando, mesmo que seja pouco, que a gente fique feliz no pouco que Deus está nos dando, sabe? Porque Deus está dando, Deus está nos dando, Deus está trabalhando em nossa vida, em nosso favor. Então, que a gente seja cada vez mais grato a Deus, e quanto mais a gente ser grato a Deus, mais Ele vai nos moldando e nos preparando para receber mais. Porque Deus, Ele nos olha como um pai. Então, nenhum pai vai dar um carro para o filho se o filho é imaturo, se o filho não tem propósito diante de ter um carro, ou então se o filho não trabalha, ou se o filho faz besteira, se o filho bebe. Então, o pai não vai dar um carro para um filho, né? E da mesma forma que um pai tem um cuidado com o filho, e quanto mais a Deus. Então, Deus não vai dar coisas para os filhos se estão imaturos, se ainda não amadureceram espiritualmente. E a gente precisa disso, a gente tem que querer o agir de Deus, o amadurecimento de Deus, querer cada vez mais que Deus fale especificamente com a gente e querer que Ele nos use, porque Ele quer nos usar. Então, que a gente possa isso neste momento, ouvir a voz de Deus, buscar a Deus, porque também tem na palavra em Jeremias mesmo fala: buscar-me-eis e me achareis, quando buscarem de todo o vosso coração. Então, Deus está sendo o primeiro em seu coração, Deus está sendo prioridade em seu coração, porque Ele sempre quer falar com a gente, Ele sempre quer estar junto da gente. Então, às vezes, a gente tem em nosso coração a família, mas que de primeiro mesmo, que nosso coração esteja cheio de Deus, sabe? Claro que Deus quer que você cuide da sua família, que você se importe com sua família, que você ame sua família, mas o primeiro tem que ser Ele, que Ele pelo menos tenha 10% do seu tempo. Todos os dias Ele quer, sabe,
estar perto de você, Deus quer estar perto da gente, Deus quer falar com a gente, Deus quer que a gente busque a Ele, ore, sabe, converse com Ele. E Ele vai nos ajudar em tudo. Ele vai responder as suas perguntas, Ele vai responder os anseios do seu coração. Ele vai te ajudar diante das suas dificuldades. E eu posso dizer que Ele nos ama. Que a gente nunca esqueça disso, sabe? E que a gente possa, neste tempo, se organizar para ter tempo de qualidade com Deus. Porque Ele quer, sabe? Ele quer estar perto da gente, Ele quer falar com a gente, Ele quer nos ajudar em tudo. Ele quer que a gente ajude também outras pessoas, não somente em nossa família, sabe? Deus quer ampliar, Deus quer aumentar a família dele. E também Ele quer resgatar seus filhos, sabe? Que infelizmente não estão na igreja ou infelizmente precisa de uma referência e não tem, sabe? Na vida deles. E que a gente seja a referência para essas pessoas. Quantas pessoas precisam da nossa ajuda que estão perto da gente, seja vizinho, seja em nossa cidade. E que a gente possa, neste momento, fazer o que Deus quer, sabe? Estamos no momento de que a gente tem que fazer a vontade de Deus, sabe? E não dos homens. Tem muita coisa que os homens têm falado para os filhos de Deus, querendo limitar a nossa voz, querendo limitar o poder de Deus, querendo limitar o agir de Deus em nossa vida. Mas maior é Deus que está em nós. Maior é Deus que está em nós. Maior é o Espírito Santo. E que a gente possa agradar a Deus e não aos homens. Estamos no momento de que, apesar das lutas, Deus quer nos usar diante das lutas. Deus quer abençoar as pessoas diante das lutas. E que a gente possa fazer a vontade de Deus e não dos homens. Mais importante é agradar a Deus do que aos homens. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Falei demais, minha voz, vocês podem ver, está um pouco falhando minha voz, mas eu quero continuar isso. Eu quero falar de forma bem específica também com as pessoas. Eu quero que Deus me use na parte de profecia, e Deus vai falar aqui nesse YouTube no momento certo, na hora certa. Peço paciência a vocês por isso, por conta de minha voz, mas no momento certo, na hora certa, vou sim profetizar de forma específica, da mesma forma como Deus está me abençoando de forma específica, fica falando comigo de forma específica, Ele vai falar também com vocês de forma específica. Mas para quem tem pressa, para quem quer que Deus já fale com vocês, essas são as chaves que eu falei, né? Buscar Deus em oração, na Bíblia, e todos os dias, sabe? Mesmo que seja pouco, mesmo que seja 1 minuto, 2 minutos, sabe? Não importa, mas que seja todos os dias. E Deus vai sim se mover diante disso, da nossa constância, sabe? Então, eu vou ficar por aqui, que vocês fiquem com Deus e até a próxima.